Sagitário, meus amores, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Renata, trazendo hoje 4 revelações que se darão nesta semana, começando pela vida pessoal e emoções. Eu vejo vocês tendo algum aborrecimento, algum desgaste com uma pessoa física ou jurídica com a qual vocês tenham uma aliança. Então, pode ter um estresse envolvendo uma pessoa da família, um vizinho, um amigo, talvez alguém no ambiente de trabalho, talvez um prestador de serviços, mas o atrito também pode envolver uma empresa, o banco onde vocês têm conta, o INSS por onde vocês recebem aposentadoria ou pensão, uma loja onde vocês compraram alguma coisa. Esses aborrecimentos serão passageiros. O problema é que talvez vocês não estejam com muita paciência na semana. Aí uma coisinha desse tamanho se torna algo gigantesco, do tamanho da China, trazendo um aborrecimento desnecessário. Tentem relevar, tentem dar às situações o tamanho, o peso que realmente lhes cabe. A sensação que eu tenho é que é um aborrecimento pequeno. Ainda que seja uma situação aborrecedora, não vai ser ao ponto de se arrancar os cabelos. Agora, vocês podem sim fazer tempestade num copo d'água pelo fato de não estarem pacientes, de estarem muito ansiosos, não pensarem bem a respeito. Então, meus amores, procurem ponderar o excesso de emoção nesta demanda, porque ela não vai carecer de tanto esforço, tristeza, depressão e ansiedade assim. É alguma coisa passageira, vocês conseguem lidar posteriormente, talvez a própria espiritualidade ajude vocês a resolverem, mas se houver um estardalhaço, talvez haja um desperdício energético grandioso, tá? Vamos ver aqui as finanças. Parece que vocês vão oferecer ajuda a alguém que não quer a ajuda de vocês. Aqui vem dizendo que o mais adequado é não insistir. Tem gente que gosta de ter problemas. E aí, se a gente ajuda, se a gente orienta a resolução, acaba a graça da vida da pessoa. Pode parecer loucura o que eu estou falando, mas não é não. Eu que trabalho com orientações holísticas, espirituais, sei bem como isso acontece. Às vezes a gente vai, orienta, mostra, explica, ensina, e a pessoa não quer evoluir, a pessoa não quer melhorar. Ela precisa de um problema para se fazer a desgraçada, o desgraçado da vez, com o devido respeito à palavra. Então, existe alguém que vocês conhecem que está passando por uma situação difícil, vocês vão oferecer algum tipo de ajuda e a pessoa não vai querer. Ok, deixa a pessoa se esquiatar sozinha. Se vocês estão ajudando, oferecendo, melhor dizendo, e a pessoa não quer, não tem por que vocês se chatearem, não tem por que vocês se desmilinguirem, tá? Em algumas outras situações, eu vejo uma relação de corte, uma relação que pode fazer com que vocês queiram se desvincular de alguém, mas no âmbito do dinheiro, no âmbito dos negócios. De repente, aqui vocês estão prestando serviços para alguém que não paga direito, que chora para pagar. E aí vocês falam, ai, não vale a pena. Eu vou procurar um outro cliente que pelo menos pague assiduamente. Pode ter a ver com um trabalho numa empresa em falência, um patrão que não tem probidade administrativa, tá? Pode ter a ver com um profissional que vocês contrataram, mas que não está executando os trabalhos muito bem, então vocês preferem cortar vínculos. De repente aqui rola uma relação de inquilinato, onde os inquilinos podem não estar pagando, ou vocês moram de aluguel em um imóvel que está muito caro, vocês buscam o desvinculamento para encontrar um imóvel mais barato, ou até mesmo porque conseguem residir em uma casa própria. Então eu vejo alguma postura que vocês tomam para promover um desvínculo de alguém que de uma certa forma está impedindo a prosperidade financeira de vocês, tá bom? Pode sim ter a ver com pessoas parasitas, sanguessugas, independente do gênero, que estejam comendo, bebendo às custas de vocês, mas na hora de lavarem um copo não querem
corresponder às necessidades, né, da casa, do ambiente onde se mora ou do ambiente onde se trabalha. E aí vocês falam, ai, não tá legal, essa pessoa tá mais atrapalhando do que ajudando, vou dar o bilhete azul, vou despachar para longe. Eu costumo brincar, falo, manda para Campinas, mas não é no sentido de desmerecer a cidade, obviamente. Eu adoro Campinas, é uma forma de falar, manda para mais longe de mim do que possível, né? E Campinas é uma cidade aqui um pouquinho mais longe. Então, às vezes eu faço essa brincadeira. Beijo grande para Campinas. Enfim, vocês vão tomar uma providência para tirar essa pessoa dos caminhos de vocês, porque é uma pessoa que está atrapalhando, tá? Não sei se com intenção ou não, mas é uma pessoa que mais desagrega do que agrega. E vai ser bom, porque esse desvínculo, de alguma maneira, traz alguma prosperidade para vocês. Uma outra situação que eu vejo aqui, de repente alguém vai fazer sozinho, sozinha, um serviço que seria pago caso houvesse a contratação de alguém. O serviço de pintura, por exemplo. Eu preciso pintar a minha casa porque as paredes estão podres, mas eu tô sem dinheiro, não consigo pagar um pintor. Ou, de repente, conversa com um pintor que não passa confiança. A pessoa vai lá e se arrisca a pintar as próprias paredes. Vai demorar um pouco, vai sujar o chão. A pessoa não tem experiência, mas tem o aprendizado, tá? Então pode ser algo nesse aspecto também. Mas vamos seguir adiante, meus amores. Olha, aqui eu tenho duas situações. Eu tenho pessoas que estão em um relacionamento muito problemático. Eu não sei dizer exatamente quais os problemas acercam essa relação, mas não é coisa boa, tá? Pode ser uma relação agressiva em vários aspectos. Tem gente que pensa que a agressividade é só física. Não é. Tem agressividade verbal, tem agressividade psicológica. Quando a pessoa chega e fala assim, você é uma P, ponto. Você é um C, ponto. Esse tipo de situação é de violência, tá? Ou quando a pessoa ameaça, se você me largar, você vai passar fome. Essas coisas que rolam em alguns relacionamentos tóxicos são características de outros atos violentos que não só agressão física, tá? Eu não sei o que acontece aqui, mas é uma relação muito problemática. Pode envolver uma pessoa viciada que se perde nas drogas ou no álcool, que é uma droga lícita. Pode ser que envolva uma pessoa muito desonesta, que traia vocês com outros, ou que tenha atitudes de improbidade administrativa, improbidade financeira. É uma relação extremamente complicada. E o problema aqui é que essa relação tem alguns altos e baixos. Parece que existem períodos onde rola uma trégua nesses problemas. Talvez por conta disso vocês tenham uma certa dificuldade de se desvencilhar. Vocês acham que a pessoa pode melhorar, pode mudar? Talvez vocês acreditem que se a pessoa buscar algum tipo de auxílio, ela tem uma evolução. Nesta semana eu vejo a acentuação dos mesmos problemas que vocês estão acostumados a vivenciarem. Eles vão se dar de uma maneira mais intensa, porque essa pessoa, obviamente, não está melhorando, ela não quer melhorar. Então a situação de desrespeito vai se agravando. Principalmente se envolve uma situação de dependência em álcool ou drogas. Pode não ser isso, pode ser o caráter da pessoa que vai se desconfigurando, vai se degenerando cada vez mais. É assim, meus amores, em que pese vocês possam não tomar uma decisão, uma providência na semana, seria muito interessante que vocês começassem a buscar meios de se desvencilhar dessa relação. Eu não tô sentindo que ela possa passar por uma prosperidade e a sensação que eu tenho é que tudo isso pode piorar, colocando em risco, por exemplo, a vida de vocês. Uma pessoa surtada por conta de muita bebida ou por conta de drogas pode matar alguém e se arrepender posteriormente. Eu de vocês não pagava para ver. Pode ser que alguns de vocês precisem buscar guarida psicológica para entender que a relação é tóxica. De repente vocês não estão entendendo, acontece também, tá? Vocês estão aí criando um mundo Disney onde não existe, ou vocês não têm autoestima.
são coisas muito complicadas, são questões que vão além do espiritual. Aí tem gente falando assim, eu acho que fizeram magia pra mim. Gente, eu já falei isso uma vez, não sei se neste ou em qual outro canal, porque agora eu tenho 3. Eu falo isso constantemente pros meus clientes, pros consulentes. A magia não concede poder à la Harry Potter. Não tem essa de uma pessoa ter atitudes agressivas porque alguém fez uma magia. Se fosse assim, a gente não teria exército. Quando um país entra em guerra com outro, bastava fazer uma magia e preparar soldados. A gente tem que entender que em qualquer crença, em qualquer religião, é possível fazer um pedido a uma entidade supostamente superior, supostamente inferior. Eu digo isso porque eu, por exemplo, não tenho crença no diabo, mas eu sei que algumas religiões acreditam. Então, ainda que a pessoa queira fazer o mal, ainda que ela queira invocar essa força das trevas, ela tem esse livre-arbítrio. O que a gente não tem é a garantia que a entidade de luz ou trevas vai atender. A gente pede uma coisa a Deus, pode ser que Deus conceda ou não. A mesma coisa envolve uma entidade supostamente pouco iluminada. Se fosse assim, pessoas malévolas como Hitler não teriam sucumbido. A entidade negativa teria apoiado as maldades dessa pessoa. Então a gente precisa entender que esse negócio de magia é um pouco inflado, vibra até na ignorância, tá? Aqui a gente tem pessoas que precisam melhorar alguns comportamentos e isso não tem nada a ver com espiritual, pode ter a ver com vício, com um transtorno psiquiátrico não tratado, com um desvio de caráter que vocês simplesmente não perceberam. Não fiquem dando desculpas, colocando nas supostas trevas e em supostas entidades sem luz, coisas que são inerentes a um comportamento ruim que vocês e os parceiros e parceiras estão tendo, tá? Procurem se desvencilhar dessa relação o quanto antes que seja tarde demais, sem ficar dando desculpinha que é o de lá de baixo, que é um espírito sem luz, porque não é. São vocês que tomaram decisões ruins de estabelecerem um relacionamento e agora estão aí tomando uma sopa de pedras, tá? A gente tem uma segunda situação aqui. Eu vejo pessoas que começaram um relacionamento ou que se empolgaram com alguém, talvez estejam saindo, ficando, conhecendo melhor, mas que vão desistir da relação porque percebem uma desidoneidade por parte dessas pessoas com quem estão se relacionando. Então, favorece muito para que sagitarianos e sagitarianas tenham essa percepção e aí rompam os vínculos com a pessoa. Mas eu não descarto a possibilidade de gente de outro signo ter essa percepção acerca de figuras que tenham Sagitário no mapa astral. Então, algum comportamento, alguma fala, alguma atitude ruim vai se dar, fazendo com que o outro ou a outra perca o interesse por concluir que essa pessoa não é o que eu tô pensando, olha a fala dessa pessoa, olha o comportamento, olha o discurso, e aí a relação acaba não prosperando, graças a Deus, né? Porque se a pessoa tem uma ideia muito fora da curva, a melhor coisa é pular fora, correr para as colinas antes que seja tarde demais, tá? É assim, essa carta vem pedindo para vocês tomarem um pouquinho de cuidado com o uso excessivo da força. Pode não fazer bem para a saúde de vocês. O que isso quer dizer? Que uma senhora de 70 anos, pesando 53 quilos, não pode se dar ao luxo de ir à feira e querer voltar com 3 sacolas cheias até a boca carregando sozinha. Ela não tem condições físicas de fazer isso. Esse excesso de força colocada no processo de ir à feira, por exemplo, pode fazer com que um osso se frature. Pode fazer a pessoa rolar ladeira abaixo. Mas eu sou jovem e estou indo no CrossFit. Eu vou carregar essa semana 2 pneus de trator nas minhas costas. Não façam isso. Vocês acham que está ajudando, porque assim vocês vão ficar sarados, bombadões, vamos dizer assim, e vocês vão acabar com uma lesão que pode inclusive ser grave, uma lesão ortopédica, lesão em algum nervo.
Pessoas que de repente querem fazer sozinhas algum trabalho pesado de carregar caixa, de carregar ou descarregar um caminhão, não façam. O uso excessivo da força pode acabar mal, pode causar um desequilíbrio muito grande. Mesmo numa academia, a pessoa tem lá a recomendação do educador físico para colocar uma carga no aparelho. Ah, mas eu vou colocar o dobro porque eu quero o meu bumbum grande, porque eu quero a minha perna dura, eu quero ter músculos. A pessoa volta moída, triturada, só não volta num saquinho porque não tem quem coloque. Passa mal a semana inteira, dói tudo, dói a unha, dói a ponta do cabelo. Tinha necessidade disso? Pega leve, é um processo gradativo, conforme o corpo de vocês forem se adaptando àqueles exercícios, vocês fazem mais, vocês pegam mais cargas. Então é uma semana que exige cuidado para que vocês não se esquiatem por conta do uso excessivo da força desnecessariamente, tá bom?